Continuando então, nosso estudo aí sobre a Lei 11.343/2006, a Lei de Drogas. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o artigo 33. Já falamos um pouco dele na aula passada, né? Que é realmente onde está o crime de traficância, né? O tráfico de droga. Estatisticamente, o tráfico de drogas hoje ele é disparado, né? O crime que mais ocorre no Brasil. Se nós pegarmos aí nas nossas unidades prisionais, inclusive no Tocantins, né? A maioria dos internos, tanto provisórios quanto condenados, está vinculado ao artigo 33, de alguma forma, né? Ou ele pega o 33 e o 35 com a associação, 33 e 34, mas o 33 é bem constante. Então, a maioria aí né, das pessoas hoje nas nossas unidades prisionais femininas e masculinas, né, nas duas, está relacionado à traficância. O tráfico de drogas, ele é considerado um crime não violento, né? Ele não é um crime de sangue. Obviamente, como a gente acompanha aí na televisão, nas notícias aí, né, onde o tráfico prevalece, as pessoas têm medo, ele está associado aí muitas vezes a extorsão, a homicídios, né, a latrocínios e assim por diante. Mas o artigo 33, propriamente dito, ele é considerado um crime não violento, ok? Então vamos pegá-lo lá, ok? Lá no nosso material, no mesmo esquema que nós já trabalhamos o 28. Bom, gente, então o 33, ele é hoje, atualmente, é o crime, né, do nosso ordenamento jurídico criminal como um todo, é o crime que tem mais condutas típicas. Crime tipo misto alternativa, ou seja, basta que você cometa uma das condutas descritas que você já vai estar enquadrado no artigo 33. Ele é um artigo que possui aí no seu caput 17 verbos, por isso ele é o mais extenso. Né, ele traz todas as condutas, né, não só a venda, embora a gente ligue muito o tráfico de drogas à venda de drogas, vocês vão ver lá que vai desde importação, exportação, vender, adquirir, expor à venda, guardar, né, ou seja, se estiver lá na sua casa, vai se enquadrar no 33, então são 17 verbos só no caput desse artigo. Importante aí também, logo depois dos verbos aí para vocês marcarem. Ele diz assim, né? Entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente. Então, olha só, embora que a modalidade mais conhecida seja a venda, né? A traficância ou o transporte, como a gente vê aí os exemplos do Zé Licoca da vida, né? Ele não é só o vender, ainda que gratuitamente pode caracterizar a traficância, tá? Sem determinar autorização em desacordo com a determinação legal. Nós já falamos sobre isso no vídeo anterior, quando nós falamos do 28 lá da portaria 344 da Anvisa, mas especificamente lá na lista F, onde estão as substâncias tidas como proscritas, ou seja, as substâncias proibidas de comercialização, de entrada no Brasil. Diferentemente do 28, que nós até comentamos, né, em que a pena não é de reclusão ou detenção, e sim, na verdade, medidas preventivas, né, ou de conscientização para o usuário de drogas, aqui não, ó. A gente tem a questão da conduta de pena de reclusão, e a pena não é pequenininha, olha aí, ó, de 5 a 15 anos, e o pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Vamos abrir 2 parênteses agora. Primeiro, né? Para quem esqueceu, dia multa. Dia multa, eu pego o salário mínimo da época do fato, não é da época da sentença, da época do fato, divido por 30, eu vou ter 1 dia multa. O juiz em sentença, de acordo com o caso concreto, ele vai estipular 500, 1.000, 1.500, e aí você vai multiplicar esse 1 dia multa pela quantidade de dias que o juiz determinar. Então, observa que não é ou pagamento de multa, não é alternativo, é somativo. Então, você tem a pena de reclusão e detenção de 5 a 15, juntamente com os dias multas estipulados em sentença. Tráfico de drogas, artigo 33, é crime equiparado a
hediondo, né? É um dos T's lá dos crimes equiparados a hediondo. Então, ele vai ter todas as consequências da hediondez, e especialmente o que nós já comentamos, a questão vai mais tempo de regime, né, de cumprimento inicial, geralmente fechado, para quê? Para você ter a progressão de regime, tá? Então, a principal consequência dos equiparados, e também que a prisão temporária, ao invés de 5 dias, pode ser de 30 dias, renovados mais um período, né, justificadamente, ok? Então, isso estamos falando somente do caput, né? Então, são esses 17 verbos. Ainda pode ser oneroso ou gratuito, a pena é de reclusão de 5 a 15, e também o legislador estipulou o pagamento de dias multa, certo? Então, isso só para o caput. Continuando então lá, o parágrafo 1º, ele traz condutas equiparadas, quer dizer, além daquelas 17 condutas nucleares, né, os verbos que estão lá no caput, ele também trouxe aí 4 incisos, inclusive o inciso 4 ele foi adicionado agora na lei pelo pacote anticrime. Se você olhar talvez no seu Vadmec, você vai ver só o inciso 1, 2 e 3, não vai ter ainda o inciso 4, tá? Inciso 1, então, ele fala do que a gente fala dos insumos, da matéria-prima ou do produto destinado ao preparo das drogas. Quem não lembra da história do pinho-sol, né? Até comentamos em sala. Então, são produtos que eles podem caracterizar, às vezes a pessoa ela não é presa, ela não é abordada com uma quantidade significativa da droga propriamente dita, da maconha, da pasta base, da cocaína e assim por diante. Mas os produtos que estão com ela caracterizam a traficância. Por quê? Porque são produtos que vão ser adicionados para fazer render mais, né, a droga, e isso pode ser um daqueles critérios que vai separar o consumo pessoal da traficância que nós falamos anteriormente no artigo 28, tá? O segundo inciso é para as plantinhas, né? Não pode ter plantinha em casa aí que vai as plantas que vão gerar matéria-prima. Por exemplo, a cannabis, né? Todo mundo conhece da maconha, e a papoula, que não é uma droga, não é uma planta muito conhecida nossa aqui no Brasil, né? Ela não se adapta muito bem aqui ao nosso clima, diferentemente da maconha, mas é a planta aí que ela vai originar a maioria das drogas que a gente conhece, como a cocaína, a heroína, né? Então, não posso ter meu vasinho de plantinha lá em casa, né? Porque vai caracterizar a traficância, ó, nas mesmas penas incorre. Então, você vai lá, né, de 5 a 15 anos e ainda o pagamento dos dias multa, como estipulado lá no caput, tá? Então, não pode ter plantinha em casa. Questão da semente, né? Então, mas e se eu ter somente as sementes? Decisões que prevalecem, que as sementes também caracterizam. Então, não pode ter a semente, não, eu não plantei, só tem a semente. Também vai caracterizar a traficância. O inciso 3 é interessante, porque ele vai falar da propriedade quando ela é destinada aí para a traficância, tá? Isso a gente sabe o seguinte, lá na lei de crime organizado, que a gente também vai falar sobre ela, que aquilo que é objeto advindo do produto de crime, ele pode ser confiscado pelo Estado, né? Então, por exemplo, uma residência, que ela está sendo utilizada para a traficância, para a venda de drogas, pode o Estado vir a confiscá-la, fundamentado aí na lei do crime organizado. E também a pessoa às vezes não é a traficante, mas é o dono da casa, ele pode ser enquadrado aí no inciso 3. Gente, por óbvio, né? Falar, professora, mas eu tinha uma casa e eu aluguei e eu nem sabia que lá era um ponto de droga. Aluguei na boa fé, me pagaram até 3 meses aluguel adiantado, né? Como que eu não ia alugar? E aí a polícia bateu lá e prendeu todo mundo. Como a gente já falou isso em sala, né? A polícia aí, a DENARC, o próprio judiciário, né, gente, eles já possuem anticorpos, né? Quando essa questão de drogas, porque como a gente disse, é o crime que mais ocorre no Brasil. Obviamente, a pessoa de boa fé que locou a sua casa
e não sabia que era um ponto de comércio, obviamente que ela não vai nem ser aí indiciada pelo 33 e nem vai perder o seu bem. Mas é sempre bom ter aquele cuidado para você não ter que se dar explicações aí na justiça, né? Às vezes está enrolado aí numa história de tráfico de drogas sem saber. E o inciso 4? Bom, o inciso 4, como eu falei para vocês, ele foi acrescentado agora, né, pela Lei 3.964, que é a lei do projeto anticrime. Eu vou falar um pouquinho dele, mas depois, quando nós falarmos da lei de crime organizado, vai ficar mais evidente vocês até entenderem esse inciso 4. Esse inciso 4, na verdade, ele fala daquele policial que ele está infiltrado lá na comunidade, lá no morro, lá no local de drogas, né, lá no bairro, tá fazendo o trabalho dele infiltrado lá, e aí o traficante, ele vai o quê? Ele vai aí vender ou entregar as drogas, ou seja, ele se disfarça de comprador para saber onde está, né, o ponto de venda, vai criar a confiança com os moradores e tal, com as pessoas lá, e aí a pessoa entrega para ele. Isso era uma grande polêmica no ordenamento brasileiro. Por quê? Porque isso era tido como flagrante preparado. E o flagrante preparado, ele é ilícito, tá? Ou seja, o flagrante preparado aborda a teoria do crime impossível, quer dizer, aquele policial, ele não iria comprar drogas, ele tá ali simulando uma situação para que ele tenha acesso ao traficante. Então, ele fala que quer comprar a droga. Então, isso era tido como crime impossível para tudo, né? Para todas as condutas. Quando nós estudarmos lá o flagrante esperado, eu vou dar outros exemplos, vocês vão falar mais. É diferente, tá? Já vou alertar aqui. Flagrante preparado é diferente de flagrante esperado. Flagrante esperado é lícito, tá? A grosso modo, rapidinho. Flagrante esperado, eu descubro que tem um pequeno traficante aqui, mas ele não é o distribuidor, ele não é o grande. Se eu pegar ele pequenininho, não vai afetar em nada, quer dizer, eu não vou acabar com a droga ali daquele local, porque ele é o Zé Ruela, né? Ele é o pequenininho. Então, o que a polícia pode fazer? Ela pode começar a monitorá-lo, ela não vai prender ele, ela vai deixar a pessoa, mas ela vai deixar ele na traficância, vai. Por quê? Porque justificadamente, isso não é aleatório, ele vai justamente fazer as investigações para quê? Para pegar onde é que está o ponto grande, onde que aquela droga está chegando, né? Que é o dono do Helicoca, né? Mais ou menos essa ideia. Onde está? Isso é o flagrante esperado, ele é lícito, ele é previsto em lei, inclusive é previsto na lei do crime organizado, né? Das organizações criminosas, a gente já falou um pouquinho dela. Aqui, essa questão aí do inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 33, gente, ele veio legitimar o flagrante preparado. E eu acredito que nós vamos ter problemas de discussão jurídica sobre isso. Por quê? Porque ele enquadrou antes, como eu disse, era a teoria do crime impossível. Porque esse policial, no real, ele não iria lá comprar a droga. Então, eu teria crime impossível, né? A forma de execução não era válida. E aí agora a lei antidrogas, aliás, o pacote anticrime, ele veio inserir aí na lei antidrogas esse inciso 4, que fala: vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico, geralmente é a droga mesmo, né? Destinada à preparação de drogas, se a autorização de desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Pinta aí: agente policial disfarçado. Agente policial disfarçado, que é aquilo, o exemplo que eu dei, né? Quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente, ou seja, já existe um arcabouço de provas que eles indicam que aquela pessoa lá realmente é o traficante do local, ele está vendendo drogas lá, e aí nós temos essa questão. Como eu disse para vocês, isso vai dar discussão jurídica, porque é a primeira vez que a gente está tendo aí a chancela legislativa de um flagrante preparado, que para outras condutas, ela é tida totalmente como ilícita,
né? Porque é diferente do flagrante esperado. Então, é uma das questões aí para vocês ficarem atentos às discussões que nós vamos ter. Lei ainda muito nova, muito incipiente, né? Nós ainda vamos ter decisões nesse sentido, para a gente entender aí se realmente o nosso STJ aí vai chancelar essa questão aí do inciso 4, que fala do flagrante preparado, não é flagrante esperado, flagrante preparado, que até então tido posicionamento já consolidado, fundamentado na teoria do crime impossível, de que o flagrante preparado, a conduta criminosa seria tida como atípica, dada ao crime impossível, tá? Então, é importante sobre isso. Esse vídeo tá ficando um pouquinho extenso, é porque o 33 é o cerne, né? Ele é o principal artigo aí dessa lei. Então, vai ficar um pouco mais extenso, mas os outros são mais curtos, tá, gente? Então, vamos lá, mas para ficar todo junto, a gente fala todo do 33 num vídeo só, tá bom? Bom, então fechei o parágrafo primeiro, que vai falar das condutas equiparadas à traficância, portanto, pena de 5 a 15 anos, multa de 500 a 1.500 dias multa, certo, pessoal? Inciso 2, parágrafo 2º, né? Ele vai falar aí, ó, induzir, instigar, auxiliar alguém ao uso indevido de droga. Nota que aquela pena que era de 5 a 15 vem de 1 a 3. Raramente acontece, tá? Por quê? Porque se eu induzo, instigo ou auxilio, lembrando, eu não posso fornecer. Porque se eu fornecer a droga, onde que eu vou estar? Lá no caput do 33. Então, aqui seria mais ou menos, lembra da instigação, auxílio e induzimento ao suicídio, lá do 122, que a gente estudou no semestre passado? Pois é, essa mesma ideia, né? Eu estaria ali induzindo alguém a utilizar, a consumir droga, mas eu não estou vendendo para ela, eu não estou fornecendo, eu não estou dando, nem vendendo, nem a título oneroso ou gratuito. Porque se eu estiver fazendo isso, eu estarei, por exemplo, lá no caput do 33. Raro acontecer, tá? Mesma coisa aí, o parágrafo 3º, tá? Oferecer droga eventualmente, veja, não é habitualmente, não pode ser sempre, eventualmente, e sem o objetivo de lucro, tá? A pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem. Olha que legal, né? É como pensar, agora já não posso sair de casa, né? Tem que ficar em casa, aí eu vou ter a droga com o meu, né? Com o meu peguete, né? Com o meu laminho estável, com o meu crush, com o meu contatinho, e aí fala assim, amor, vamos fazer aquela viagem juntos, né? Tá? Aqui é da boa. Veja só, né? Eu não estou traficando, eu estou eventualmente lá com o meu crush, com o meu contatinho, em que eu chamei, né, para vir lá para casa, porque a gente vai passar aí, né, os dias de isolamento, e aí eu oferto a ele para a gente consumir juntos. Você não tem graça, né, gente? Só um viaja, outro fica careta na história, não ia ter graça. O que eu tenho aí? 6 meses a 1 ano, vejo que é juizado especial, né? Juizado especial, não estamos dando conta nem dos traficantes. Imagina se a polícia vai se preocupar com isso aí, né? Ninguém ouviu falar isso, né? O vídeo é só nosso, tá? Mas é a ideia, não conheço condenações aí, né? Até porque caberia aí todas as questões de juizado especial, tá? Agora aí nós temos o parágrafo 4º, esse agora eu quero uma atenção bem especial de vocês, porque a gente teve, até a gente já falou um pouquinho na aula passada, a gente teve uma alteração legislativa agora com a lei anticrime, evidenciando esse parágrafo 4º, inclusive eu botei aí no material de vocês embaixo, essa foi lá na LEP, que a gente teve alteração, né, na lei de execução penal, fazendo referência a esse parágrafo 4º. Então, na verdade, o que veio no pacote anticrime foi o que já era utilizado, mas agora está expresso na lei, né? Então, o juiz não pode mais se recusar a aplicar, certo? Então, pega aí, anota do ladinho assim, ó, tráfico privilegiado. Escreveram aí do lado? Parágrafo 4º do artigo 33, tráfico privilegiado. Anotaram isso, gente? Por quê? Ó, nos delitos definidos no caput no artigo 1º, né? O que é o artigo 1º mesmo? Os insumos, né? As plantinhas, a casa, né? Os locais destinados e o novo aí do flagrante preparado aí, legitimado pelo inciso 4, anexado agora.
Então, só para isso, tá? O que pode ter? Eu posso ter a pena reduzida de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja, redução de pena de 1/6, 16% a 2/3, né? Bastante, 66% da pena. Desde que o agente seja, pinta lá agora as palavrinhas-chave, já perguntei isso na prova várias vezes, né? Quais são os critérios legislativos para que o agente faça jus ao privilégio do parágrafo 4º do artigo 33? Pergunta pronta, tá? O que são aí? Seja primário, de bons antecedentes, ou seja, não está respondendo processo tal por traficância, não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa. Então, primário, bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Organização criminosa, nós vimos os coleguinhas lá na aula passada, tem que ter aqueles critérios, né? Não é discricionário. Então, o que vai ter aí? Por que é chamado tráfico privilegiado? Chamado tráfico privilegiado, gente, porque geralmente, um bom exemplo, a gente até comentou um pouquinho disso já em sala, são as mulas, né? As pessoas, elas não são da traficância, elas não têm aquilo ali por habitualidade, elas não integram um grupo criminoso. Até porque se ela entregar, ela já ganha de brinde lá o 35, né? Aí, por exemplo, ela é a mula, ela é aliciada pelos traficantes de verdade para geralmente fazer o transporte. Né? Pegar aquela famosa mala lá em Goiânia, e levar para Imperatriz, para trazer para Palmas. Aqui, vai ter alguém esperando você na rodoviária, no aeroportos, né? Os tráficos internacionais aí, quantas notícias que a gente vê sobre isso. As pessoas são inexperientes, as pessoas sabem que estão fazendo algo errado, ou seja, aí vira aquela, o corpo fala, né? Ela chega num aeroporto, só o nervosismo dela, só o suor frio dela, só a forma que o corpo dela, o agente lá da Polícia Federal já nota que tem algo errado dela, né? Chegou perto dela, pronto, ela já conta tudo, que ela sabe e o que ela não sabe. Ou seja, ela não integra, elas são aliciadas, pessoas geralmente em situação de vulnerabilidade. O que significa isso? Pessoas que estão desempregadas, pessoas que, né, têm filho pequeno, tem que pagar boleto igualzinho a gente, não tem de onde tirar dinheiro, aí elas são aliciadas, ou seja, por quantias ínfimas muitas vezes, elas acabam aí R$2.000, R$3.000 cometendo o crime de tráfico de drogas. Tá? Por quê? Porque elas são aliciadas com aquela conversa, a gente sempre fez isso, nunca caiu ninguém, é seguro, a gente faz isso toda semana, e a pessoa no estado de desespero pensa assim, nossa, é uma viagem, é uma noite de viagem de ônibus, 2 noites, e eu vou ter aí 2, 3 mil no bolso, e é justamente onde ela acaba, né, sendo presa. Então, se ela conseguir provar de que ela está dentro do privilégio, de que, ou seja, ela não entrega, né, por quê, gente? Lá nós vimos no 35, 2 pessoas já caracterizam a associação para o tráfico, não é verdade? 2 pessoas caracterizam. Se 2 pessoas caracterizam e ela fala assim, gente, mas isso aqui não é meu, eu peguei de alguém, me entregaram lá, ia ter uma outra pessoa lá esperando, lá no destino para pegar. Pronto, ela já ganhou 35 de brinde. Então, seria essa situação no real. Se ela consegue provar o privilégio, olha, não sei quem é, me aliciaram, me ofertaram, ou seja, ela conseguir convencer de que realmente ela não integra, né, o grupo criminoso, ela tem, na verdade, não são nem 2, são 3 consequências importantes para ela. Primeiro, a diminuição de pena que está escrito aí, né, de 1/6 a 2/3, já começa bastante, né, vai diminuir aquela questão lá dos 5 a 15 anos, ela já vai ter um bom desconto, já pega um regime aberto. Veja, não é excludente de ilicitude, não exclui o ato ilícito dela, para você não ficar fácil, né? Ele diminui a pena, uma causa de diminuição de pena aplicada lá na 3ª fase da dosimetria. Segunda consequência, o STJ já se posicionou que nos casos de ficar provado o parágrafo 4º, ou seja, o tráfico privilegiado, exclui o 35. Ou seja,
exclui ela associar-se com alguém para a prática da traficância. Ela ela não se associou a ninguém, ela foi aliciada, ela é quase que uma vítima, né, gente? Então, assim, a segunda consequência, posicionamento do STJ, não está na lei, de que exclui a pena do 35, então ela não pega a associação para o tráfico. E a terceira, que é o que eu falei que já era aplicada, já era posicionamento do STF, mas aí agora veio lá na lei, né, na 7210, na lei de execução penal, expresso agora, isso está no material nosso, olha lá embaixo, onde está, no material que eu deixei resumido para vocês, que exclui a hediondez. Olha só, que consequência interessante, né, porque o tráfico de droga é equiparado a hediondo. Vai ter toda aquela questão de mais tempo de cumprimento de pena num regime para você progredir. Se provar, então, que você tem no tráfico, está no tráfico privilegiado, lembra, primário, bons antecedentes, não integrar aí, né, a prática de condutas criminosas, nem integrar organização criminosa, você, né, cumpriu os 4, eles são cumulativos, tá? Pode um, mas não o outro. Então, cumpriu os 4, você tem diminuição de pena prevista no próprio parágrafo 4º, você tem posicionamento de que afasta o 35, você não vai ter pena da associação criminosa, e também agora expresso lá na LEP, mas já era aplicado, afasta a hediondez do tráfico de drogas. Então, são 3 consequências. Veja, requisitos jurídicos estão expressos no parágrafo 4º. Se perguntar quais são as consequências jurídicas para o agente que conseguir ser enquadrado no tráfico privilegiado. Isso é matéria de defesa, gente. O promotor não vai botar você no parágrafo 4º. A sua defesa vai lutar por isso, né? Para que você se encaixe no parágrafo 4º e, portanto, faça jus a essas 3 consequências benéficas para você. Causa de diminuição de pena, afasta o 35 dos coleguinhas e não tem a hediondez. Portanto, você fica como crime comum com progressão de regime com menor tempo. Certinho, pessoal? Então, nós temos aí. Então, fechei o artigo 33. No próximo vídeo vou falar então do 34, 35 e 36, ok, pessoal?